Olá, amigos do canal Asa. Meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com comentário de algumas notícias de aviação da semana. Vamos começar com uma notícia da IATA. Líderes de aviação de todo o mundo se encontraram no Rio de Janeiro entre 6 e 8 de junho para a Assembleia Geral Anual da IATA, que é a International Air Transport Association. O Grupo Latam foi a anfitriã do evento, que contou com 1.500 líderes da indústria, autoridades governamentais e representantes da imprensa. É a primeira vez que o evento vem para a América do Sul em 27 anos. O diretor-geral da IATA, Willie Walsh, ele salientou que o setor de aviação brasileiro está em rápida modernização e já corresponde a 2,1% do PIB do país. O Brasil vem se consolidando como um líder na América do Sul. E dois tópicos importantes no evento foram o preço do combustível de aviação e a crítica a Boeing e Airbus por atrasos na entrega de aeronaves. Segundo Willie Walsh, o lucro das empresas este ano deve cair de 45 bilhões, que foi o ano passado, para 23 bilhões este ano, devido ao conflito no Oriente Médio, que por enquanto também não tem uma resolução. E quanto ao atraso na entregas de aeronaves, ele salientou os altos custos ligados à manutenção de aeronaves mais velhas, além do maior consumo de combustível. O CEO do Grupo Latam, Roberto Alvo, ele assumiu a posição de chair de board dos diretores da IATA, também mostrando a presença da América do Sul no mundo, né? Você vê como os avanços da aviação na América do Sul têm chamado a atenção de todo mundo e provavelmente o motivo que trouxeram esse evento para o Rio de Janeiro. Então a gente às vezes reclama, né, do Brasil, isso está ruim, está ruim. Então é o que eu falo às vezes, né? Pode estar atrasado, não está no nível que a gente queria, mas está andando para frente. Tem muitas melhorias acontecendo e vale a pena, né? O mundo está prestando atenção no Brasil. E quanto a esse problema de aeronaves, né, tem centenas de A320neo que estão parados mundialmente, aguardando inspeções e reparos em seus motores. Teve um dos motores que havia um problema principal dentro do motor, muito trabalhoso, tem que desmontar o motor inteiro para trocar aquela peça. E então isso atrasou muitos aviões, a entrega de muitos aviões. A IATA mencionou problemas com motores da Rolls-Royce e da GE também. O CEO da WestJet ele disse que o custo com novos motores às vezes ofuscam os gastos com eficiência. Uh, Falou isso de uma maneira meio rindo às vezes, né? E o Jérôme Cartier aí do Brasil disse que processar esses fabricantes não levaria a nada, né? Os fabricantes têm que entender a dor que as empresas estão passando e as dificuldades por ter esses atrasos, né? Tem vários casos aí, se você procurar, de CEO de empresas aí tendo problemas com os fabricantes aí. Mas só para saber, né, a IATA é uma associação comercial fundada em 1945 que representa 367 empresas aéreas em 120 países. Ela está baseada em Montreal, no Canadá, com forte presença em Genebra, na Suíça, também em Miami, em Singapura. A organização ajuda a formular práticas e standards para a indústria. Um dos programas mais respeitados da IATA é o IATA Operational Safety Audit, e é um sistema de auditoria na gestão operacional de empresas. Muitos padrões de transporte de carga perigosa também são desenvolvidos pela IATA, né? O famoso IATA DGR, Dangerous Goods. Tem também uma coisa interessante da IATA, que é o clearing house, que ele define as transações comerciais entre as empresas, né? Por exemplo, uma empresa do Brasil vende um trecho de uma passagem lá em Singapura, né? Como é que você faz para a empresa do Brasil pagar a empresa de Singapura por esse trecho, né? E diferentes moedas, tudo. E esse é um dos trabalhos da IATA de facilitar essas transações comerciais entre as empresas aéreas. Só para saberem, eu sou um instrutor da IATA, eu dou cursos. Esse aqui atrás é um dos cursos que eu dei quando ainda se usava imprimir os cursos, né? Então, esse é um curso que eu dei na Índia em 2011, só para ter uma ideia.
E já tive, acho que, pessoas, talvez mais de 70 empresas aéreas nos meus cursos, pessoas de outras áreas, pessoas de bancos, né? Esse é um dos cursos que eu dou, chama Airline Business Foundation, tem 4 outros cursos também. Então, só para saber também, eu sou instrutor internacional da IATA aí. Mas parabéns aí pelo evento no Brasil e pelo respeito que o Brasil tem, pelo mundo, né? Então, agora, um outro caso aí, é só para lembrar, muita gente já comentou, é só uma passagem rápida, uma atualização, né, que foi sobre o acidente lá no aeroporto de Congonhas. A passageira de 72 anos que morreu após cair na escada de um avião no aeroporto de Congonhas estava a apenas 3 degraus do solo quando sofreu o acidente. Ela carregava uma mala de mão e com a outra mão segurava o corrimão, além de ter uma bolsa no ombro. Havia médicos entre os passageiros que prestaram os primeiros socorros. E uma funcionária da empresa acompanhou a passageira até a ambulância, né? E uma outra notícia relacionada a isso, eu vou comentar as duas, né? Depois da morte de idosa, deputado quer proibir escadas como único acesso a aviões. Segundo o deputado, as escadas representam risco eminente. O projeto determina que as rampas, que sejam usadas essas rampas, que sigam normas técnicas da ABNT e que empresas recebam multa de até R$ 100 mil se não tiverem esse sistema, né? Então, aqui, né, o comentário, né, em primeiro, foi a reação muito forte das pessoas, né? Eu vi gente reclamando, Brasil, Brasil, né? Daí, agora que a gente vê mais informação, a gente começa, sempre falo, né, quando você vê uma notícia, espera uns dias para vir notícias adicionais, né? Por exemplo, a senhora estava segurando uma mala na outra mão, ela tinha uma bolsa, você não sabe se a bolsa era pesada. Outro dia eu estava com uma bolsa no ombro, ela caiu para o braço assim, eu tinha um copo de uma bebida, caiu tudo no chão, né? Então você vê, acontece com todo mundo. E então, que eu falo, né? Vieram essas situações adicionais e você vê que haviam algumas coisas que contribuíram para o acidente. Ela está com uma mala na mão, tudo. Aparentemente não solicitou uma ajuda adicional, né? E eu sempre falo, né? Lidar com idosos aqui no aeroporto onde eu trabalho aqui, né? Tem muito acidente com idosos na escada rolante. Eu já vi algumas vezes acidentes na escada rolante. E às vezes você fala, tá, tem elevador ali, meu senhor. Não, não, eu vou aqui na escada rolante, né? Então, vocês têm uma certa dificuldade de lidar com idosos. Uma vez eu estava andando no aeroporto, não sei por que eu senti de ir para um outro lugar, e eu estava descendo uma escada rolante. Eu vi a escada rolante do outro lado, um idoso caiu e tinham 10 idosos vindo ali na sequência. Ia ser um desastre. Eu pulei quase 2 metros da escada onde eu estava, e você vê que engraçado, né? Eu já fui direto no botão para desligar. Não é a reação normal. A nossa reação é ajudar a pessoa. Eu não, eu fui direto no botão que desligava a escada. Uma vez que desliguei a escada, daí fica mais fácil levantar a pessoa, né? Então, essa é uma coisa, uma realidade. As pessoas estão vivendo mais, tem mais idosos viajando, né? E então tem que tomar cuidado com isso, né? E outra coisa, tem opção de assistência, né? Muitas vezes as pessoas não solicitam. Eu conheço idoso que não precisa, acha que não precisa de ajuda, né? Mas se você olhando assim, puxa, seria bom se pedisse ajuda, né? Tem uma coisa que eu sempre falo, né? O que que é um idoso, né? Qual a idade de um idoso? Eu lembro que uma vez eu trabalhava na Varig, no setor de relações públicas, veio um rapaz brasileiro e falou: dá para acompanhar a minha mãe até o avião, ela é idosa. Eu falei: que idade ela tem? 55 anos. Eu falei: poxa vida, 55 anos. Naquele mesmo dia, uma senhora alemã perdeu o passaporte, acharam, nós pegamos, anunciamos, ela apareceu lá para pegar o passaporte. 70 anos de idade, ela apareceu de shorts, botinha, ela estava indo para Foz do Iguaçu para visitar as cataratas e fazer caminhadas. 70 anos, ia fazer caminhada em Foz do Iguaçu, né? Acho que se você falasse que ela era idosa, acho que ela não ia gostar, não, né? Então é muito interessante, né? O que faz um idoso, né? Em que idade você é um idoso, né? E, e outra coisa que eu estava pensando sobre esse caso, né? As low costs em muitos lugares ela usa as posições remotas, porque é mais barato do que você usar os jetways para embarcar, né? Então, muitos lugares. E hoje mesmo eu vi um vídeo do avião da Ryanair, aquela escadinha embutida no avião, não é uma escada chique, não, uma escadinha apertadinha ali. Então, imagina também, a Europa tem muito idoso. Eles usam essa escada sem problema, né?
E esse deputado, né, ele falou sobre essas rampas. Eu estava olhando, elas são monstruosas, né? Imagina as logísticas de colocar essas rampas em alguns aeroportos, principalmente Congonhas, né? E eu me pergunto também, a passageira poderia ter caído na rampa? Eu vejo passageiro caindo aqui no chão normal, escorregando em água que tinha no chão, ou às vezes só perdendo o equilíbrio com mala, né? A pessoa só embarcando com mala perde o equilíbrio, né? Eu lembro na Varig, uma época ela não tinha caminhões especiais, eles punham, uma vez teve um passageiro que eu lembro que ele precisou embarcar ele estava precisando ser deitado no avião, né? Então usaram o caminhão do catering. Eu lembro algumas vezes de terem usado o caminhão do catering para embarcar passageiros que tivessem algum problema de locomoção no avião, né? Mas essa é uma questão séria, precisa ter treinamento, né? E eu já vi, eu já disse para vocês, né? Idosos que às vezes não querem ajuda, então você não sabe muito o que fazer, né? Às vezes eu fico só olhando, às vezes eu vejo uns idosos, eles nem sabem, eu tô do lado deles na escada rolante ali, eles nem sabem que eu tô lá de olho neles, né? Se eles caírem, eu tô lá pronto para ajudar, né? Mas é isso então, né? Tem que tomar cuidado com essas soluções de deputados para não engessar o sistema. Às vezes tem boa intenção, mas de repente não é fácil operar essas rampas. É muito mais fácil solicitar uma ajuda para a empresa aérea. E toda empresa aérea tem funcionários que ajudam pessoas nessas situações, né? Então tem que ver, não precisa ter uma solução lá tão grande assim, né? Às vezes é só, às vezes, um telefonema para a empresa e teria conseguido ajuda ali, né? Mas é isso, então, meu pequeno comentário aqui de quem já teve muita experiência nessa área, né? Agora uma da Azul, né, e também da Latam, né? Ah, o CEO da Azul disse em uma entrevista à Reuters que estará cortando a capacidade em certas rotas para ajustar com a demanda, para lidar com a alta no preço dos combustíveis. A ideia é cortar a frequência de voos em certas rotas e ter um aproveitamento melhor. A Azul está dando prioridade aos hubs de Campinas, Belo Horizonte e Recife. E a Azul também está esperando uma demanda mais fraca agora no segundo trimestre, mas espera que melhore no terceiro trimestre. E da mesma maneira, a Latam manterá os cortes de voos de junho para o mês de julho. O corte representa 3% da malha. Então, aquela história, vamos supor, ela tem seis voos para Curitiba, tem um aproveitamento de 80%. Então, de repente, ela pode operar quatro voos e ter um aproveitamento de 98% na ocupação, né? Então, com menos voos, você pode ter um aproveitamento melhor das aeronaves. Então, esse seria o caso, né? De você ter menos voos, mas com mais passageiros nos voos. Então, pode ser esse caso, né? E não são só as empresas do Brasil, a United anunciou também 5% de redução de voos no sistema, a American suspendeu seis rotas domésticas, Lufthansa, KLM, British Airways também cortaram voos. Os preços dos combustíveis tiveram uma pequena baixa, mas a longo prazo ainda o futuro está muito incerto. O CEO da Ryanair ele arriscou dizer numa entrevista que se a situação não melhorar até setembro, ele acha que um dos seus competidores pode falir. E pode até acontecer com algumas empresas. E é o que eu já falei, né? Por exemplo, a Emirates também suspendeu o A380 em 11 rotas. E é o que eu falei, não adianta aumentar o preço de passagens, porque em algumas rotas existe um limite e você já está no limite. Se você aumentar, os passageiros não vão voar. Então não é coisa tão simples assim, aumenta o preço, né? Muitas pessoas não vão poder voar, mesmo aqueles que podem pagar vão reclamar, se puder, podem até de usar um carro, né? Então não é tão simples assim aumentar o preço de passagem aérea, então. Mas vamos ver aí como é que fica aí nos próximos meses essa questão do combustível. Agora, uma interessante, né, que na verdade é sobre internet, né? A Wizz Air, baseada em Budapeste, na Hungria, anunciou que terá conexão de internet da Starlink em seus aviões a partir de 2027. Será a primeira low cost, da Europa a oferecer esse serviço. Empresas como a Ryanair e a EasyJet, que também são low cost, rejeitaram essa ideia. A Ryanair alegou um custo adicional de 250 milhões de dólares por ano. Só para você ter uma ideia, ele alegou que a antena ela tem um calombo assim na fuselagem do avião.
ele alegou que esse calombo ia aumentar o consumo de combustível nas aeronaves. Então, só para ter uma ideia, por isso que ele não gostou da ideia, houve aí uma disputa aí com o Elon Musk. A Starlink é do Elon Musk, já assinou contratos com American Airlines, Southwest, United e Alaska, né? Além da Starlink, tem uma empresa chamada Viasat, tem a Panasonic, Gogo e a Hughes também oferecem esse serviço de satélite. Eu fui olhar mais ou menos os preços, né? E eu peço para vocês aí, se tiver do Brasil, qual o preço? Eu não consegui achar, vocês me acham quanto que se cobra, se tiver Wi-Fi aí nos voos do Brasil. Mas eu olhei aqui, né? Pode ser de graça em alguns voos e às vezes custar até US$ 40 em alguns voos. A Delta aqui, ela é incluído o Wi-Fi para pessoas com esses cartões preferenciais. E acesso gratuito limitado em alguns voos internacionais. Tem a opção de pagamento para você ter mais recursos da internet no avião. A American cobra US$ 10 para um voo domésticos e de voo doméstico e varia às vezes em voos internacionais, dependendo da distância e da rota. Você pode ter uma assinatura de um mês por US$ 50 para usar o Wi-Fi mais rápido no avião. United cobra US$ 10. E uma dica, né, que muitas empresas oferecem acesso gratuito se você só usar o Messenger e o WhatsApp. Ah, em muitos lugares é gratuito. Eu sei que a Delta está usando essa estratégia de oferecer o Messenger e o WhatsApp gratuito em muitos voos, né? E aquela velha questão, né? A Delta fez uma pesquisa uns tempos atrás, né? O pessoal preferia Wi-Fi em muitos voos do que ter comida, né? Então, quando eles trouxeram o Airbus 220, eu fui assistir lá a, a chegada do avião e a moça que estava encarregada lá, ela me explicou que eles optaram por ter o carregador de eletricidade rápido e velocidade rápida de internet. Então, o avião veio com o que tem de melhor nessa parte de internet. E uma coisa interessante é que instalar o equipamento, às vezes, na empresa é mais barato do que pedir de fábrica. Então, tem várias empresas que pedem e elas mesmas instalam o equipamento de internet no avião. E só para ter uma ideia, domingo, um amigo meu passou uma mensagem de WhatsApp, ele falou, posso te ligar aí para um video call? Eu falei, pode. Me chamou, ele mostrando uma janela de avião, nuvens. Eu falei, onde você está? Ele falou, estou no avião da Air France. Perfeito, imagem perfeita, sem problema de internet. Ele falando lá do avião, vindo para o Brasil, falando comigo em vídeo e uma qualidade perfeita ali do Wi-Fi, né? Fiquei muito impressionado, né? Se você for voar em econômica e for falar, lembra de levar fone de ouvido, né? Para não falar alto se você for fazer uma chamada com alguém, né? Então é muito importante aí. O que que você acha aí do Wi-Fi? Eu já comentei sobre esse assunto, né? Muita gente prefere Wi-Fi, né? E agora, só para finalizar uma interessante aqui, né? O Supremo Tribunal de Justiça manteve por unanimidade uma decisão favorável à Latam, que foi acusada de não informar sobre a necessidade de visto eletrônico para o México. Um casal em viagem de lua de mel para Cancún, com conexão em Lima, no Peru, tiveram problema na saída do Peru por não terem esse visto eletrônico. Os autores da ação sustentam que a Latam deveria informar sobre o visto na origem, quando saíram do Brasil, antes de fazer a conexão no Peru, que isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, segundo a ação. Mas os ministros que julgaram determinaram que cabe ao passageiro providenciar e verificar a documentação necessária para ingresso num país estrangeiro, né? Eu sempre brinco aí que eu já vi todos esses anos, né? Errar é humano, botar a culpa no outro é mais humano ainda. Já vi muita gente em aeroporto, não, acusa a empresa, acusa tudo. Mas eu sempre pergunto, teria alguma coisa que você poderia ter feito e não fez para que esse problema não teria acontecido? E muitas vezes a pessoa fala, olha, se eu tivesse tomado essa ação, eu já teria prevenido isso de acontecer, né? Eu fiz um vídeo no meu canal e só sobre isso, né? Cuidados com voos internacionais, mas teve muita gente assistindo, né? Então eu fico pensando, será que as pessoas se informam bem antes de viajar, perguntam para outras pessoas, né? Porque isso, há muitos anos, o agente de viagem tinha esse papel importante, né? Ele olhava os vistos para você, tudo o que fazia, tudo que precisava, passaporte, né? E a internet passou essa responsabilidade para o passageiro, né? Porque ele vai, ele olha, ele vê tudo, então
Ele tem que checar direito, ler, se informar bem, né? Eu lembro, por exemplo, às vezes eu compro passagem pela Orbitz aqui e ela tem o localizador, né, a reserva da Orbitz e tem da empresa aérea. Eu olho o da Orbitz e também vou olhar na empresa aérea para ver se a minha reserva tá lá na empresa aérea com o código da empresa aérea, né? Então, é muito importante fazer isso, né? E é que eu falo, é que nem direção defensiva, né? Eu tinha moto, não adiantava para mim saber quem é culpado. Se eu tivesse um acidente de moto, eu podia estar lá todo arrebentado, né? Então, eu tinha que dirigir por mim e pelos outros. Eu tinha que prestar atenção no que os outros também estavam fazendo, né? Então, tem isso hoje, né? Você vai viajar, você tem que cobrir o que puder, o que depender de você. Você olha os documentos, checa duas vezes, pergunta, leva a cópia do passaporte, né? Então, tem gente que tem muita experiência. Então, para quem não tem, conversa com gente que viaja bastante, né? E só para fechar, com uma história engraçada, né, sobre esse negócio de não ter documentação, eu fui num casamento uma vez num sábado, né, de um rapaz amigo meu, e daí no domingo, e ele no dia seguinte ia embarcar de viagem de lua de mel, de avião. Daí no domingo à tarde eu vou olhar minhas mensagens e ele fala: estou aqui, não embarquei, meu passaporte e da minha esposa estavam vencidos, né? Eu falei: ai, não acredito. E essa foi interessante, né? Porque se tivesse só o dele vencido, a esposa ia falar, viu, você não renovou seu passaporte. Se tivesse só o dela, ele ia falar, viu, você não renovou seu passaporte. Um dos dois estavam vencidos. Eles foram para o aeroporto, a empresa aérea foi muito legal, ela mudou a reserva deles para 2 dias depois, e eles olharam toda a documentação, foram no dia seguinte, contaram a história romântica de não ter conseguido embarcar na lua de mel. O departamento americano fez o passaporte em um dia, o consulado brasileiro fez o passaporte em um dia, e eu fui lá na terça que eles foram embarcar. E era engraçado que eles usaram o dinheiro, uma parte do dinheiro que eles iam usar na viagem. Daí eu cheguei lá e falei: olha, eu não te dei nada de presente, está aqui o dinheiro dos dois passaportes. Meu presente de casamento para vocês serão os dois passaportes, né? Então, não sei se alguém já ouviu isso. Presente de casamento, passaportes. Foi isso que eu fiz por eles, né? Então você vê essas histórias, né? Às vezes interessante, né? A pessoa não olhar a validade de passaporte, não olhar visto, né? Então, você tem que ser um passageiro esperto hoje, tá bom? Mas tá bom, essas foram algumas notícias da semana. Eu peço que você coloque seus comentários para o canal, ajudar outras pessoas. Se você tem alguma informação adicional aí, seria muito importante. Recomende o canal para os amigos e assine se você ainda não assinou. Muito obrigado.